Muito bem, agora a Transamérica 9h54. Tribuna Transamérica. Direito Previdenciário, com Paula Assunção. Pois é, advogada especialista em INSS, Paula Assunção conosco. Mais uma vez, Paula, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, tudo bem, Marcelo? Tranquilo? Vamos falar do PPP, não é parceria público-privada não, viu, galera? Um dia a gente pode falar sobre isso, inclusive é muito útil, mas não é direito previdenciário, é direito administrativo. Perfil profissiográfico previdenciário. Paula, o que é isso? Pois é, esse documento, né, o perfil profissiográfico previdenciário, tem esse nome difícil, muita gente fala só PP, nem chega no último P. No PPP? Né? Antigamente se chamava SB40, já chamou DSS 8030, olha só, hein? E esse documento, Marcelo, ele é fundamental para fazer a contagem, o reconhecimento de tempo especial da aposentadoria. E esse tempo especial pode ser um divisor de águas para a pessoa conseguir uma regra de transição mais suave. A gente já falou aqui que as regras da aposentadoria ficaram muito difíceis, né? Muito complicado. Então a gente está naquele período, aquele hiato que a pessoa não entrou na regra do pedágio de 50%, está esperando de 100%, então está naquele vácuo ali, não consegue se aposentar. Só que se ela acha um PPP, ou se o PPP vem bem preenchido, tudo direitinho, a gente pode contar esse tempo especial. Geralmente, não é 100% dos casos, mas a grande maioria deles, os homens ganham 1,4, então a cada 10 meses trabalhados, você tem o ganho de 4 meses, fictícios, mas que entram nessa contagem. Sim. As mulheres ganham 1,2, que aí a cada os mesmos 10 meses ganham 2 meses fictícios, e isso melhora o seu tempo de contribuição. E vale para as aposentadorias por tempo de contribuição, que foram as mais prejudicadas com a reforma da Previdência. Agora, por que essa diferença de perfil masculino e feminino? Diferente porque o homem, para se aposentar perante as regras anteriores, precisava de 35 anos e a mulher 30. A aposentadoria especial não é apenas de 25 anos, não. Tem a aposentadoria de 25 anos, a aposentadoria de 20 anos, que é para as pessoas expostas à radiação, e a aposentadoria de 15 anos, que é as pessoas que trabalham em subsolo, como extração de carvão, de minério, etc. Só que aqui na nossa região a gente tem muito mais frequência a nossa aposentadoria de 25 anos. Por quê? Eletricistas, metalúrgicos, médicos, enfermeiros, áreas químicas, né, indústrias químicas, são os agentes nocivos mais comuns. Então, a aposentadoria de 25 anos acaba sendo a mais comum. Só que 25 anos expressamente trabalhados em condição especial. Se você não completa os 25 anos, você automaticamente já vai para a aposentadoria de tempo de contribuição. Entendi. E para você não perder esse tempo que você trabalhou em condições nocivas, está aí a importância do PPP. Esse aí você chegou onde eu queria. Por exemplo, eu tenho um amigo que era radiologista, né, fazia radiografias e tudo mais. Ele aposentou dentro desse processo. Isso, por conta da exposição. Ele trabalhou o tempo inteiro, a vida toda. Mas digamos que o cidadão tenha trabalhado nessas condições aí de insalubridade, né, como a gente conhece popularmente, durante 5 anos e depois saiu. Esses 5 anos é que entram nesse processo de conversão. Perfeito, exatamente. Por quê? Porque você trabalhar 25 anos nessas condições é difícil, né? Não é toda empresa que consegue manter um emprego, né, do funcionário tantos anos, porque a empresa tem dificuldades de se manter, né? A gente sabe disso. O empregado também, às vezes, não consegue trabalhar tantos anos direto na mesma empresa. Então, não é todo mundo que fecha os 25 anos direto, né? Sim. Tem gente que fica um período, né? Exatamente. Eu trabalhei um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Então, são situações que a gente vai convertendo para fechar o tempo. Quando a regra era muito objetiva, 35 anos de tempo de contribuição, eu posso aposentar, independente da idade, cabia ao trabalhador avaliar apenas se aquele valor financeiro interessava ele. Só que hoje não é mais assim.
Essa notícia é muito triste de dar. Eu tenho até que procurar uma forma psicológica de abordar esse assunto com os meus clientes, Marcelo. Imagino. Porque é muito triste você falar com a pessoa, falar, olha, não vai sair a aposentadoria nesse momento que você está imaginando, o tempo não fechou, ou então você tem o tempo, mas você não tem a idade, nós não vamos conseguir te aposentar. E aí a gente começa a ficar tentando achar tempo. Na semana passada eu falei com você, a importância do tempo do Exército. Isso. Pode ser um diferencial. Também. O tempo do PPP. E o que está acontecendo muito? O pessoal não está achando mais as empresas, Marcelo. As empresas estão fechando. Puxa, e aí é complicado. Para fazer esse perfil, ele precisa da empresa? Precisa. Ele precisa da empresa. A empresa comprove que ele prestou esse serviço. Porque o PPP, ele é um retrato das condições de trabalho daquele funcionário. E a empresa, ela não faz só o PPP, ela faz um documento muito maior, chamado Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, que é uma planta da empresa toda. Então, assim, portaria. Olha, na portaria o agente nocivo é tal. Eletrólise, né? No caso, estou citando uma planta de uma indústria metalúrgica aqui. Lá o agente nocivo é tal. Vai para a área de almoxarifado, lá o ambiente é tal. E aí ela faz essa planta todinha. E depois, quando você vai lá e fala assim, eu quero o meu PPP. Ela vai lá e tira um pedaço do LTCAT que diz respeito ao seu ambiente de trabalho. Aonde você trabalhava? Eu trabalhava na logística. Então, eu vou te dar o PPP do ambiente da logística. Então, ele precisa da empresa, porque esse PPP, ele não sai da cabeça do funcionário. E nem da cabeça do dono da empresa. Ele sai de um engenheiro do trabalho, um técnico de segurança do trabalho, um médico especializado em medicina do trabalho, que vai até a empresa, faz essa avaliação da planta da empresa, mede-se o ruído, verifica-se o ambiente e aí faz o PPP. É 100% fidedigno? Não. Não é 100% fidedigno. Tem várias empresas que a gente tem que questionar, porque elas alegam ruído, às vezes, muito abaixo do que não, logicamente, não querendo colocar lenha na fogueira, mas a gente sabe que tem empresas que desligam as máquinas na hora da medição, né? Porque tem medo que aquilo vai gerar um custo operacional para a empresa alto, que gera mesmo, porque tem SAT e RAT que é calculado em cima. A gente sabe que vai fazer perícia em determinados ônibus aqui da nossa Juiz de Fora. Você pega um ônibus na linha de Valadares, pega um ônibus na linha de Distrito Industrial, é uma vibração terrível, é um ruído terrível. Antigamente o motor era do lado do motorista de ônibus. Nossa. Não é? Tremia tudo. Exatamente. Hoje, aí, quando você vai fazer uma perícia, o que acontece? A perícia é feita no ônibus que faz a linha Rio Branco. Aí não funciona. Aí não tem as mesmas medições. Então, são situações que a gente sabe que podem ser, sim, manipuladas. Então, caberá àquele trabalhador falar, olha, não era assim que eu trabalhava no dia a dia, não. Lá fazia um barulho terrível, não dava nem para conversar. Olha, lá tinha um cheiro muito forte. Olha, eu trabalhava com thinner o tempo todo. Pois é. Que aí ele vai questionar o documento. A carteira profissional, por exemplo, eu me lembro, não sei hoje se ainda tem essa, deve ter com certeza, a profissão, por exemplo, de tintureiro nas malharias, antigamente tinha. Muito. Tintureiro não precisa dizer mais nada que ele mexe com produto químico. Até 1995, a carteira, ela é a prova, isso. De 1995 para frente, surge a necessidade desses formulários especiais, porque nem todo profissional está sujeito às mesmas condições de trabalho. Então, por exemplo, até 1995, o jornalista tinha direito à aposentadoria de 25 anos. Tinha. Pós 1995, o que foi concluído? Né? Que não era o caso, porque não estava sujeito às mesmas condições penosas de trabalho. Então, vai trabalhar, né, por exemplo, indústrias gráficas, né, como o grupo tem, né, o jornal. Então, você tem pessoas que trabalham, sim, com a questão da tinta, que o trabalho, né, a máquina tem um barulho específico. Agora, depois de uma certa época, que o marco foi 1995, o que a legislação começou a exigir? Que se prove qual é o agente nocivo. Entendi. Porque não é todo agente nocivo que dá direito. Por isso, quando você fala assim, eu recebo insalubridade, eu tenho direito à aposentadoria especial? Nem sempre. Nem sempre. Eu preciso desse PPP para saber. Tem que ter o porque, às vezes, vou te dar um exemplo. Eu sou recepcionista
de uma indústria. Eu recebo periculosidade. Por quê? Porque se explodir, vai explodir tudo. Então, eu recebo periculosidade porque existe o risco real, o perigo. Mas eu não tenho direito à aposentadoria especial. Por quê? Porque eu não estou perto de uma fonte de agente nocivo que dá direito a uma contagem diferenciada. Então, são coisas que tem que analisar o caso concreto. E tem que fazer conta, gente. Tem que fazer conta. Porque, às vezes, você acha que você está muito perto da aposentadoria e não está. Ou, às vezes, você está deixando de procurar esses documentos. Aí a empresa fecha, some. O pessoal bota fogo nos documentos. Que é... É muito comum. Mais comum do que você imagina. Eu imagino. Né? A pessoa termina a empresa frustrada, termina com raiva, termina com dívida, acha que está juntando aquele monte de documento à toa. Joga tudo fora, queima. Pois é. Aí, depois, o trabalhador não encontra aqueles documentos. E a gente tem jeito de provar? Tem. Mas o caminho é muito mais penoso. É muito mais complicado. Gente, é mesmo. E você está falando, só para a gente finalizar, é interessante isso mesmo. Porque as empresas fecham, né? E o que fechou de empresa nesses últimos anos? Muito. E você não sabe nem onde foi parar o dono ou quem administrava. Sim. Eu imagino que falece, situação complicada. Né? Isso tem que ser repensado, né? Porque hoje é uma obrigação. Acaba prejudicando o trabalhador. Hoje é uma obrigação. A empresa, o vínculo de trabalho terminou, ela tem a obrigação de entregar o PPP. Todas elas cumprem? Não. Todos os donos da empresa sabem o que é PPP? Não. Pode exigir isso. Pode exigir. Hoje é uma obrigação. De sair de demissão e tudo mais. Sim. Né? Mas, assim, hoje tem até a possibilidade do PPP ser anexado no sistema do INSS, mesmo que a pessoa não vá se aposentar naquele momento. Ele já faz o depósito do PPP lá na pasta funcional, digitalizada, lógico, daquele NIT, né? Que aí um dia, quando for se aposentar naquele dia, aí a gente vai ter a utilização do PPP. Mas isso não é uma regra absoluta, porque muitas empresas não sabem como faz, muitas empresas não têm PPP, muitas empresas não estão com o LTCAT atualizado, e muitas empresas, às vezes, até entregam o PPP para o funcionário perde. Aí é pior ainda. Não sei nem para que serve isso. Acontece. Valeu, Paula. Tá bom? Obrigado, viu, mais uma vez, pelos esclarecimentos, ótima informação. Espero que as pessoas que estejam nos ouvindo tirem proveito disso, né? E saibam dos seus direitos. Um abraço para você. Um abraço, semana bom que vem dia. Esperamos dezembro, hein? Semana que vem é dezembro, gente. Pode trazer o presente de Natal. Isso mesmo, eu já estou esperando aqui as confraternizações, hein, gente? Vou falar igual a Hebe, não me convida não que eu aceito. Tá certo. Obrigado, Paula, bom dia para você. Paula Assunção, advogada previdenciarista, especialista em INSS, participando conosco mais uma vez aí no Direito Previdenciário. Direito Previdenciário, com Paula Assunção.